Boa tarde, vamos iniciar a aula de hoje sobre reações. Vamos ver os tipos de reações, o que é a reação endotérmica, exotérmica, reação lenta, reação rápida. Esse conteúdo vai ser importante, porque na próxima aula nós vamos ver estequiometria. É bom que vocês saibam identificar os elementos de uma reação química. Vou compartilhar com vocês aqui a tela, para que vocês possam entender melhor a aula. Então, vamos lá, começando a aula de hoje de reações. Primeiro, para vocês entenderem como é que a reação química, ela é representada, né? A representação gráfica de uma reação química são as equações químicas. E quais são os elementos, né, que tem nessas equações químicas? Eu tenho os reagentes, ó, nesse caso aqui eu tenho a combustão do álcool etílico. Quem está antes da seta, a gente chama de primeiro membro, que são os reagentes. Quem está depois da seta é o segundo membro, que são os produtos, certo? Então, na minha equação química, eu tenho reagentes e tenho os produtos. Aqui um outro exemplo, ó, combustão do carvão puro. Quem está antes da seta, carbono e gás oxigênio, são os reagentes, e o dióxido de carbono é o produto que eu formei. Então, esses são os componentes que vocês têm que identificar numa equação química. E mais que a gente consegue identificar olhando para uma equação química? Ó, a equação química, ela pode ter elementos isolados, no caso da equação que a gente mostrou agora do carbono, ela pode ter substâncias simples, o oxigênio, o gás oxigênio, por exemplo, e ela pode ter substâncias compostas, como no caso da água, numa reação que tem a água, H2O é uma substância composta. O que mais que eu tenho que observar numa equação química? A parte química, eu vou observar se os elementos são isolados, substâncias simples ou compostas. E na numérica, eu tenho índice e tenho coeficiente. Qual é a diferença? Quem é índice e quem é coeficiente? Ó, se vocês olharem aqui, esse 2H2O. Esse 2 que está na frente, e aqui embaixo, subscrito aqui no hidrogênio, e o oxigênio, como não tem nada, a gente subtende que é 1, a gente diz que esses são os índices, certo? Esse 2 que está aqui embaixo do hidrogênio, e do oxigênio seria 1, já que não tem índice. E o coeficiente é esse 2 que aparece aqui na frente da minha substância, certo? Então, esse 2 na frente da substância é o coeficiente, e esses números subscritos que aparecem em cada um dos elementos, eu digo que é o índice. Aí a parte simbólica, o que é que vocês têm que entender quando estiverem diante de uma equação química? Ó, se eu tenho um S entre parênteses, se eu tenho S entre parênteses, significa que a minha substância está no estado sólido. L, líquido. G, gasoso. V, vapor. AQ, aquoso. PPT, precipitado. E concentrado aqui, conce no abreviado, né? E esses outros símbolos aqui que vocês têm que entender. Esse delta indica que a minha reação está acontecendo com aquecimento, lambda indica que está acontecendo na presença de luz, essa setinha aqui para cima indica que eu estou tendo uma formação de gás, setinha para baixo, formação de precipitado, e uma seta indo e uma seta voltando, quer dizer que a minha reação é reversível. Então, memorizem essa tabelinha que a gente vai ver sempre essa simbologia, certo? Vamos ver agora como é a classificação dessas reações. Ó, primeiramente, como é que eu faço o balanceamento de uma equação? Esse conteúdo é importantíssimo quando a gente for aprender estequiometria. Sempre, primeiro passo para uma reação de estequiometria é balancear a minha equação. Então, eu tenho que saber balancear a equação. Para que eu faço balanceamento? Tudo que tem no reagente tem que ter na mesma quantidade no produto, certo? Para a minha equação estar balanceada. Então, ó, lembrando que os índices repetem cada elemento químico de uma molécula. Por exemplo, aqui o CO2, o índice do carbono é 1, o índice do oxigênio é 2, certo? Aqui o CaCO3, índice do cálcio 1, índice do carbono 1, índice do oxigênio 3. Aí aqui, ó, AlOH3. O alumínio tem índice 1, esse oxigênio tem índice 1 dentro do parênteses, só que eu multiplico por esse 3 que está fora do parênteses. Então, o oxigênio vai ter 1 vezes 3. O hidrogênio é a mesma coisa, 1 vezes 3. Aqui
Al2, SO4, 3. O alumínio tem índice 2 e toda a molécula do SO4 eu vou multiplicar por esse 3 que está fora. Então, o enxofre vai ser 1, que é o índice dele, vezes 3, que é fora do parêntese, e o oxigênio vai ser 4 vezes 3, ficando dessa maneira aqui, ó. Carbono 1, oxigênio 2. Nessa segunda, cálcio 1, carbono 1, oxigênio 3. Aí aqui, como eu tinha falado, né? Os elementos do parênteses eu tenho que multiplicar pelo índice de fora. Então, aqui eu tenho alumínio 1, oxigênio 3 vezes 1 e hidrogênio 3 vezes 1. E aqui, alumínio 2, enxofre 1 vezes e oxigênio 4 vezes 3. Dessa maneira. E o coeficiente, como é que ele repete a molécula completa? Então, o índice eu multiplico pelo elemento e o coeficiente é a molécula inteira. Por exemplo, se eu tenho 3 aqui na frente desse H2O, o hidrogênio vai ter índice 2, mas eu tenho que multiplicar por esse 3 que está na frente, quando eu for balancear, certo? Ó, então, o hidrogênio vai ser 2 vezes 3, e o oxigênio, como o índice dele é 1, vai ser 1 vezes 3, que é o coeficiente. E isso eu vou fazer para todos os outros, ó. 2 vezes 2, e o oxigênio 3 vezes 2. Aqui o cobre, eu vou ter 1, né, que é o índice do cobre vezes 3. O oxigênio, eu vou multiplicar. 1 é o índice dele, 2 é o de fora do parêntese e 3 é o coeficiente. Então, eu faço toda essa multiplicação do oxigênio, ó. 2 vezes 3. Hidrogênio, mesma coisa. E aqui o cálcio, eu vou ter 3 o índice dele, vezes 4, certo? O fósforo, eu vou ter 2 vezes 4, e o oxigênio eu vou ter 4 vezes 2 vezes 4. Então, eu preciso saber esses conceitos para fazer o balanceamento. Aí, balanceei a minha equação, agora vamos entender qual é a classificação das equações químicas. De acordo com a velocidade, a minha reação pode ser o quê? Ela pode ser lenta e pode ser rápida, certo? Depende do tempo que ela leva para acontecer. Então, reação lenta é o quê? É aquela na qual a formação dos produtos é muito lenta. Eu classifico como uma reação lenta, certo? Aqui, por exemplo, a oxidação do ferro é uma reação lenta. E aqui, o que é uma reação rápida? É aquela cujo tempo gasto, desde o momento em que os reagentes são colocados em contato até serem formados os produtos, esse tempo é pequeno. Então, isso eu digo que é uma reação rápida, certo? Aí, aqui eu tenho um exemplo de equação. Eu tenho nitrato de prata reagindo com o cloreto de sódio, formando o nitrato de sódio mais o cloreto de prata, que é um precipitado. Lembram dessa setinha para baixo, que representa um precipitado? Pronto, aqui eu formei um precipitado. Essa é uma reação rápida. Aqui, ó, um exemplo de reação lenta, o ferro oxidando, certo? O ferro enferrujando. Isso é uma reação lenta, demora bastante. E uma reação rápida quando eu queimo o álcool, por exemplo. O álcool, vocês veem que ele queima facilmente. Então, esse é um exemplo de uma reação rápida. Vamos ver agora sentido da reação. Eu tenho reação que é reversível, e lembram as duas setinhas, setinha indo, setinha vindo, reação reversível, e tenho a reação que é não reversível. Ó, reversível se dá simultaneamente nos dois sentidos. Esse conceito de reversibilidade é importante quando a gente for ver o conceito de equilíbrio químico. Ó, só voltando rapidinho, velocidade é importante quando a gente for estudar cinética química. Como é que eu faço para a minha reação está devagar demais? Como é que eu faço para acelerar? Como é que funciona isso? Então, essa parte de velocidade a gente vai aprender em cinética química. Já essa parte aqui de sentido, se ela é reversível quando ocorre nos dois sentidos. Por exemplo, aqui, uma reação reversível. Observem a setinha dupla, quer dizer que ocorre nos dois sentidos. E eu tenho aqui uma reação que é irreversível, certo? Que ocorre apenas em um sentido. Aí, ó, eu tenho aqui um exemplo. Veja que essa só tem a setinha em um sentido, ela não volta. Quando é que eu preciso desse conceito de... Por que é importante entender? Porque uma reação reversível tende a um equilíbrio químico. E quem é que faz o deslocamento desse equilíbrio? Como é que isso funciona? A gente vai ver isso lá no equilíbrio químico. Como é que eu faço para favorecer a formação do produto? Quem é que desloca o equilíbrio químico? Vamos ver esses conceitos também quando a gente vê equilíbrio químico, certo? Então, percebam, setinha dupla, reação reversível, setinha simples, reação irreversível ou não reversível. Aí a gente tem agora o conceito de calor, desenvolvimento de calor. A gente vai ver também, quando a gente vê termoquímica, o que é a entalpia de uma reação, o que é uma reação que libera calor, o que é uma reação que absorve calor.
certo? Então, isso a gente vai ver bem detalhado na parte de termoquímica. Esse conceito é só para vocês entenderem as reações de uma maneira geral. Então, ó, reação exotérmica é uma reação que acontece com liberação de calor. Reação endotérmica é a reação que ocorre com a absorção de calor, certo? Então, liberou calor exotérmica, absorveu calor, recebeu, consumiu calor, endotérmica. E como é que eu represento isso na minha equação, né? Na minha simbologia, essa reação exo e endotérmica. Observe, reação exotérmica, o calor aparece do lado do produto, porque ele está sendo liberado. Reação endotérmica, o calor aparece no meu reagente, porque ela está absorvendo o calor. Será que tem uma outra maneira de representar esse calor numa reação? Tem. A gente pode tanto colocar o calor na minha equação, como colocar o ΔH, que é a variação... Ó, deixa eu mostrar aqui para vocês. Ó, toda reação ocorre com absorção e liberação de calor, e essa energia é dada pela unidade de caloria por mol, certo? Então, eu tenho aqui nas reações endotérmicas e exotérmicas. Vejam que eu tenho o ΔH, variação de entalpia. Se o ΔH for negativo, a minha reação é exotérmica. Se o meu ΔH for positivo, a minha reação é endotérmica. Então, é uma outra maneira de representar o calor numa reação. ΔH negativo, exotérmica. ΔH positivo, endotérmica. E em relação à natureza das substâncias, como é que a gente representa? Ó, eu tenho as reações que acontecem por combinação, que eu também posso chamar de síntese ou associação. Como é que isso funciona? Ó, eu tenho duas substâncias nos reagentes formando uma substância no produto. Por isso que eu chamo de síntese, porque eu tinha duas e no final eu tenho uma. Decomposição é justamente o contrário. Eu tenho uma que vai se dissociar ou se decompor em duas. Certo? Então, dessa maneira. Eu vou mostrar daqui a pouco alguns exemplos a mais. Estou só mostrando os conceitos gerais aqui para vocês. Deslocamento ou simples troca. Como é que acontece? Ó, percebam que eu tenho aqui o reagente AB e o reagente C. Perceba que o C veio para o lugar do B e o B ficou sozinho. Por isso que eu chamei de simples troca, porque um trocou de lugar com o outro. E dupla troca. Quando é que é dupla troca? Quando eu tenho duas trocas, certo? Percebam aqui, ó, que o B ficou AD, então o D veio para o lugar do B, e o B veio para o lugar do D. Então, eu tenho dupla troca, certo? Eu formei duas substâncias novas, eu troquei duplamente. Então, simples troca, eu tenho um composto e um simples que vão fazer uma troca, e dupla troca eu tenho dois aqui, ó, dois elementos, tá vendo? Nos reagentes, duas substâncias compostas formando duas outras. Então, eu chamo de dupla troca. Vamos ver exemplo disso agora, ó. Aí, aqui, as reações de síntese ou de adição, né? São aquelas em que duas ou mais substâncias reagem produzindo uma única substância mais complexa. Ó, eu tenho duas no reagente, duas ou mais, formando uma única substância no produto. Aí, aqui, eu tenho um exemplo, ó, o magnésio, que reage com o oxigênio do ar, produzindo óxido de magnésio. É um exemplo de reação de síntese ou adição. Percebam que eu tenho duas no reagente e no produto eu só tenho uma substância. Aí aqui, ó, quando é que eu chamo de síntese total? Essa reação de síntese eu ainda posso subdividir, certo? Então, síntese total é o quê? Quando no meu reagente eu tenho apenas substâncias simples. Perceba aqui, o carbono, substância simples, oxigênio, substância simples. Formei o dióxido de carbono. Então, a queima do carvão é uma reação de síntese total, porque eu só tenho substâncias simples no meu reagente. E síntese parcial é quando dentro dos reagentes já existe, no mínimo, uma substância composta, certo? Então, aqui eu parti de duas compostas. Você tem que ter pelo menos uma, então já é síntese parcial. Eu parti de duas substâncias compostas, mas o meu produto continua tendo apenas uma, por isso que é de síntese, mas nesse caso é síntese parcial. Aí eu tenho as reações de análise ou decomposição, que é justamente o contrário. Eu tenho uma substância e vou originar duas ou mais, certo? Aqui um exemplo, ó. Um composto de sódio é utilizado nos airbags, dispositivo de segurança presente em muitos automóveis. Como é que funciona, né? Quando esses dispositivos são acionados, a rápida decomposição do NaN3 origina N2, que é um gás que infla os airbags. Então, percebam que eu tenho uma substância no meu reagente e ela se decompôs em outras duas. Então, essa é uma reação de decomposição.
Aí tem algumas reações de análise ou decomposição que têm nomes especiais. Deixa eu falar deles para vocês. Ó, pirólise. A gente vai ver nas disciplinas específicas como é que funciona a pirólise. Aqui eu só vou mostrar um exemplo para vocês saberem como é que acontece. Pirólise, sempre que a minha decomposição for pelo calor, que é representado pelo delta, que eu mostrei lá para vocês no começo da aula, eu vou dizer que é uma decomposição pelo calor, eu vou dizer sempre que é pirólise. Aqui, ó, eu tenho uma substância no início, veja que eu só tenho uma no meu reagente. Quando ela passou pelo calor, esse delta aqui representa que ela passou pelo calor, ela originou outras 3 substâncias, certo? Então, se eu tenho uma que se decompôs em 3, na presença do calor, eu estou diante de uma reação de pirólise. Aqui, fotólise. O que é que acontece com fotólise? É quando ela se decompõe pela presença da luz. Então, aqui, ó, eu tenho água. Lembrem que luz eu posso representar dessa maneira ou com aquele símbolo de lambda, como eu mostrei para vocês lá no começo. Então, aqui eu tenho uma substância no meu reagente se decompondo em outras 2 no produto. Então, é uma decomposição na presença de luz, certo? E por que eu botei esse frasco aqui âmbar, para vocês verem, esse frasco escuro? Porque para substâncias que se decompõem na presença da luz, a gente costuma usar esses recipientes escuros para que a luz não consiga agir, decompondo a minha substância, certo? Então, esses frascos são utilizados com esse objetivo. Quando vocês verem a nossa aula prática, vocês vão ver que tem algumas substâncias que são armazenadas em frascos escuros, aí vocês vão lembrar do porquê. E tem a decomposição pela eletricidade, que a gente chama de eletrólise, certo? Eu posso representar com um nome assim, eletricidade, ou como se fosse uma faísca, assim, uma setinha descendo, certo? Um raiozinho descendo. Eu posso representar a eletricidade dessa maneira. Aqui eu tenho a eletrólise da água. Vejam que eu tenho uma substância composta no meu reagente que se decompôs em outras 2 pela presença da eletricidade. Então, esses são os 3 tipos de decomposição que a gente dá nome específico. Aí a gente tem agora as reações de deslocamento, ou de substituição, ou de simples troca, que é quando uma substância simples, ó, eu tenho uma simples no meu reagente, vejam aqui que a substância A é simples, reage com uma substância composta, eu tenho a substância XY composta, originando uma nova substância simples, que nesse caso aqui foi o X, e uma nova composta, que foi o AY no caso, certo? Então, simples composta vai originar uma nova composta e uma nova simples. Um exemplo, aqui, ó, mergulho um prego, ferro, ó, o ferro, reagindo com sulfato de cobre. Então, se eu mergulhar o ferro numa solução com sulfato de cobre, depois que eu retirar o prego, depois que eu retirar o prego após alguns minutos, ele vai estar avermelhado. Por que ele ficou avermelhado? Porque eu formei cobre, certo? Uma camada de cobre e ele vai ter essa coloração vermelha. Então, por que essa reação aqui é de simples troca? Eu tenho uma substância simples, que é o ferro, reagindo com uma composta, que é o sulfato de cobre, formou o quê? Sulfato de ferro mais o cobre, certo? Então, eu tinha uma simples e uma composta, formei outra composta e outra simples, reação de simples troca. Aí eu tenho a de dupla troca. Como é que eu sei que é de dupla troca ou de substituição? 2 substâncias compostas reagem, originando 2 outras compostas. AB mais XY gerou AY mais XB. Um exemplo, ó, misturar uma solução de nitrato de prata, eu tenho aqui o nitrato de prata, com o cloreto de potássio, vai resultar numa solução de nitrato de potássio mais cloreto de prata. Então, vejam, eu tinha 2 substâncias nos reagentes e no produto eu tenho 2 diferentes. Reação de dupla troca, certo? Aí vem aqui quanto à variação do NOx. Lembram que eu falei a vocês na aula passada sobre NOx, na aula retrasada, sobre NOx, que era importante vocês saberem encontrar o NOx dos elementos para a gente identificar se a reação é de oxirredução ou não, certo? Quando é que é de oxirredução? Se acontecer variação do NOx de um ou mais elementos, a minha reação é de oxirredução. Vamos olhar para esse exemplo aqui, ó. Eu tenho zinco mais cobre 2+, formando zinco 2+, mais cobre. Alguém está variando o NOx aqui? Lembrem que uma substância sozinha, um elemento sozinho, o NOx dele é 0. Então, o zinco aqui tem NOx 0. O cobre 2+, o NOx vai ser igual à carga. Então, esse cobre tem NOx mais 2. Esse outro zinco aqui, o NOx vai ser igual à carga mais 2. E esse cobre no produto vai ter carga 0. Então, o zinco passou de 0 para mais 2. Quem aumenta o NOx sofre oxidação. O cobre passou de mais 2 para 0. Quem diminui o NOx
sofre redução. Então, eu tenho uma reação de oxirredução. O zinco sofreu oxidação e o cobre sofreu redução, certo? Será que toda reação tem que ter variação de inox? Não, né? As reações de oxirredução acontecem com variação de inox. Já eu tenho reação sem oxirredução, que é aquelas em que não tem variação de inox em nenhum elemento. Por exemplo, aqui, ó, o oxigênio, ele tem inox menos 2 em todos os compostos aqui da minha reação, certo? O carbono tem inox mais 4 em todos, e o cálcio tem inox mais 2. Então, aqui ninguém sofreu oxidação, ninguém sofreu a redução. Então, eu digo que é uma reação sem oxirredução. Aí, para finalizar, pronto, o que eu queria para vocês de reação é que vocês conhecessem esses conceitos que vão ser importantes daqui para frente no que a gente vai estudar. Vocês saberem balancear, identificar o que é índice, o que é coeficiente, como é que eu faço o balanceamento de uma equação é importantíssimo para a nossa aula de estequiometria, certo? Que é a nossa próxima aula. Vocês saberem o que é uma reação lenta, o que é uma reação rápida, saberem identificar os símbolos, o que é um S na frente de uma molécula, o que é o L, o que é aquele delta que indica que a reação aconteceu na presença de calor. Então, entenderem aquela simbologia, certo? Entenderem o que é uma reação reversível ou irreversível. Lembrem que isso é importante quando a gente for estudar equilíbrio químico. Entenderem o que é uma reação de oxirredução, entenderem as diferentes classificações das reações químicas. Aí, uma observação. As várias reações não se excluem, certo? Por exemplo, aqui, na queima do carvão, eu tenho carbono mais oxigênio formando dióxido de carbono. Essa reação pode ser classificada como reação exotérmica, quer dizer o quê? Que ela libera calor, certo? Lembrem de reação exotérmica. Nessa equação aqui, ele não colocou o calor na equação e nem o ΔH. Mas não foi informado esse dado de ΔH. Mas a gente sabe que para uma reação exotérmica, o calor, o mais calor teria que aparecer no meu produto. Eu vou considerar essa reação como rápida, irreversível. Percebam que a setinha só é em um sentido, então ela é irreversível. De oxirredução. Ó, o que é que a gente pode observar? Aqui o carbono, inicialmente ele tem inox 0 no reagente, já no produto o carbono tem inox mais 4. O oxigênio tinha inox 0 e no produto ele tem inox menos 4. Menos 2. Então, a gente tem oxidação e redução, certo? O carbono mudou de 0 para mais 4 e o oxigênio mudou de 0 para menos 2. Então, ela pode ser classificada como oxirredução e de síntese. Por quê? Porque eu tenho duas substâncias formando apenas uma no meu produto. Então, esses conceitos que eu queria que vocês entendessem, para esse assunto, eu não vou botar a lista de exercícios, certo? Por quê? Porque eu só queria que vocês entendessem esses conceitos para entender os que virão daqui para frente. Então, na próxima aula, que é a de estequiometria, eu vou cobrar algum desses conceitos na lista, mas para essa aula não vai ter lista, só para vocês entenderem, para facilitar o entendimento das próximas aulas. Eu vou parar de compartilhar agora e vou parar a gravação.